Um homem matou a filha da ex-namorada e ele fez isso por vingança. Nós chegamos a comentar as primeiras informações na semana passada sobre esse caso, mas só agora a polícia do Rio de Janeiro consegue trazer à tona novos detalhes importantes sobre o crime que terminou com a vida dessa menina tão linda, sobre um ataque cruel da menina Heloíse, não é? Contra a menina Heloíse. Afinal de contas, dentro daquela casa, num primeiro momento, vem para mim, por favor. O padrasto era considerado uma pessoa de confiança. Naquela altura, quando ele começou a estabelecer uma união estável com a mãe da pequena Heloíse, a menina de 12 anos, todos achavam que ele era a melhor pessoa para guiar os passos dessa menina, mesmo não sendo o pai biológico. E tem que ser assim. Não é pai biológico, não é sangue do mesmo sangue, só que se a mãe escolheu para ter esse homem dentro de casa, ele deveria fazer por onde. Mas não é o que aconteceu com essa criança. A Dilma, a mãe da pequena Heloíse, linda essa menina, ela vivia com os filhos numa casa em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela conheceu Hamilton, que é esse homem que os nossos repórteres conseguiram com exclusividade filmar. Em pouco tempo, a Dilma começa a se relacionar com esse homem do bigode. As brigas eram constantes, então ela decide pôr um ponto final na relação. Ela começa a achar que esse homem, que é Hamilton, não era mais o homem que ela desejava ter dentro da casa, ter no convívio com seus filhos. Deixado para trás, vem para mim, por favor. Hamilton chega à conclusão que para a ex-mulher sentir na pele o que ele estava sentindo pelo término da relação, Hamilton chega à conclusão que para a mulher realmente se arrepender de ter rejeitado ele, Hamilton deveria se vingar. E exatamente no momento que Hamilton fica sozinho com essa menina, aqui na foto, a última das últimas fotos dessa menina numa festinha da escola, ele decide atacar a Heloíse. E segundo o laudo do Instituto Médico Legal que nós obtivemos com exclusividade, Heloíse, antes de ser executada pelo homem que ela confiava, que ela inclusive chamava de pai, acredite o senhor, acredite a senhora, ela foi abusada sexualmente. Portanto, como vingança pelo não da mãe de Heloíse, Dilma, ele, segundo a polícia fluminense, abusa sexualmente da menina quando ficou a sós e matou a menina. O nosso repórter conta os detalhes agora em primeira mão. Vejam só. Depois de rodar por mais de 2 horas em estradas de terra batida, chegamos até a casa da dona Dilma. Aqui é uma área rural da cidade de Seropédica, Baixada Fluminense. Uma área completamente isolada também, cercada de plantações de coqueiros e muito mato. E encontramos aqui, olha, a dona Dilma lá na varanda. É o semblante de uma mulher triste, desolada por conta da perda da filha. E foi aqui mesmo, vivendo essa dificuldade toda, que ela conheceu o Hamilton. Inicialmente, ele se mostrou muito solícito, muito amigo, ajudando a família. Mas, com o passar do tempo, ela acabou descobrindo que ele não era nada disso. Se mostrou um homem violento, inclusive agredindo a ela e outras situações muito complicadas. Aí ela disse: não quero mais, Hamilton, quero ficar com meus filhos dentro de casa, quero viver em paz, vai embora. Ele não aceitou e planejou a morte da menina. Inconformado com o fim do relacionamento, Hamilton bolou um plano. Chamou Dilma para ir até o sítio, onde trabalhava como caseiro, para entregar dinheiro a fim de que ela pudesse comprar doces para vender em casa. Claro, ele disse que iria ajudá-la. Inocentemente, a mulher, junto com a sua filha Heloíse, foram até o local. Quando chegaram, Hamilton quis tirar a Heloíse de casa e insistiu para que ela fosse comprar refrigerante e balas. Sozinhos, ele tentou agarrar Dilma, que o afastou. O suspeito, então, disse à namorada que tinha que receber um dinheiro e saiu de casa. Saiu justamente para matar a menina. Ele voltou para casa pouco depois sem camisa e Heloíse não apareceu. A família achou tudo estranho. Hamilton ainda acabou discutindo e agredindo a ex-companheira com essa faca. A mãe saiu para procurar a filha mais nova pelo bairro, mas foi em vão. O pai acabou a encontrando morta no terreno do sítio. Hamilton Olinto de Souza tem 47 anos. Depois do crime, ele tentou fugir,
mas foi preso na rodoviária Novo Rio, já com a passagem comprada para ir para São Paulo. A polícia aguarda o laudo do ML para saber como a jovem foi morta. A senhora imaginou em algum momento que ele fosse matar a Heloísa? Não, não imaginava. Nem pensou? Não, nem pensei. Premeditou tudo, né, gente? É uma casa muito humilde, muito simples. Ali, ó, o quarto da Heloísa. Heloísa era uma menina muito estudiosa, estava no 4º ano. Tem aqui até os livros dela aqui. E tinha um sonho, ser veterinária. Ela sempre gostou muito de animais. Nossa, muito. Quando ela via qualquer bichinho machucado, ela queria pegar o bichinho. Ela, mãe, eu quero cuidar do bichinho que tá machucado, mãe. Uma criança que sabe brincar de boneca, estudar e brincar de boneca. Ela queria ser feliz. E era assim a nossa vida. Simples, humilde, mas feliz. Agora eu não tenho mais felicidade porque eu não tenho mais nem razão mais de sorrir. Então eu tenho sim uma razão de viver, porque eu tenho mais 3 filhos que precisam de mim. Com certeza ele queria, na verdade, matar a mim, mas só que como não conseguiu, ele pegou a minha filha e fez essa maldade, essa barbaridade toda. Ele é um monstro, ele é psicopata. E aí eu pergunto para o senhor e eu pergunto para a senhora em todo o Brasil. Se realmente condenado pela execução e pelo abuso sexual, até porque os presidiários brasileiros não suportam. Os presos do sistema... Pode deixar na tela os dois, por favor. Os presos brasileiros não admitem estuprador dividindo o mesmo espaço. Esse tipo de gente, se for o caso desse padrasto ser condenado, eles são levados direto para um sistema isolado onde não corram risco de serem assassinados pelos presos. Porque essa é a lei do presídio. Ali ele vai dividir tela com um monte de assassino. Agora, estuprador, assassino de criança, se realmente condenado, é tolerância zero para esse tipo de preso. Eles não querem dividir cela com esse tipo de gente. Vem para mim, por favor. Como, por exemplo, se no Brasil a legislação fosse severa, não a ponto desses presos que para eles qualquer tipo de rival é a morte. Mas se eles se inspirassem em países como a China... A China, para você ter uma ideia, não é intolerante, é intolerante mais um. Eles não toleram traficante de drogas e não toleram nenhum usuário de drogas. Na Indonésia, se você for detido pela polícia com mais de 5 gramas de qualquer tipo de droga, imediatamente você vai para a cadeia e vai ficar um bom tempo por lá. Se traficante, se for mostrado, não é? Se a polícia conseguir provar que se trata de um traficante, ele vai para o corredor da morte, como em outros 36 estados dos Estados Unidos. Se realmente a polícia de algum estado onde existe execução, onde existe pena de morte, encontra algum delituoso, algum homem que comete um delito, que esteja enquadrado, que seja passivo à pena de morte, ele vai direto para o corredor da morte, onde essas decisões demoram anos. Muitos, inclusive, vão morrer não da cadeira elétrica, hoje em dia, como eles fazem com a injeção letal. Eles morrem pelo tempo que demora, até porque a justiça lá não está empenhada em resolver problema de bandido. A justiça nos Estados Unidos quer resolver o problema do inocente. Tudo ao contrário do Brasil. Tem que ter pena de morte aqui? Não. Evidentemente que não. Não é a morte que você tem que dar, mesmo se a pessoa tiver entrado na cadeia porque matou alguém. Mas você precisa ter uma certa intolerância para que essas pessoas não cometam esse tipo de crime. Prisão perpétua? Muito possivelmente. Muito provavelmente. E a partir do momento que o bandido é pego nos Estados Unidos e sabe que aquele crime vai resultar na pena de morte, começa um verdadeiro corredor do inferno. Isso é público e notório em todos os Estados Unidos. Por isso a criminalidade é baixa. Porque eles sabem que se sair da regra, a polícia é intolerante. Na Indonésia agora, na Coreia do Norte nem se fala. Na Indonésia, por exemplo, trocaram de presidente, Widodo, alguma coisa assim, o novo presidente de lá, foi eleito há algum tempo. Ele já disse não, se é traficante vai continuar respondendo, se for traficante condenado vai para o corredor da morte, pode ser brasileiro, pode ser angolano, pode ser português, pode ser francês, pode ser americano, pode ser mexicano. Entrou com droga na Indonésia, vai para o corredor da morte. E acredite o senhor, mesmo assim tem gente que se arrisca. Há 3 semanas, um australiano entrou com quilos e quilos de cocaína na Indonésia, foi pego e vai para o corredor da morte. E aí não pense que depois vai adiantar embaixada brasileira entrar no circuito, embaixada australiana entrar no circuito, embaixada de Portugal ou de Angola entrar no circuito para liberar essa gente, não, que não tem conversa. Dentro do país deles,
Tem essa organização. Entrou com droga? Vai para o corredor da morte. Nos Estados Unidos, ultimamente, o corredor da morte tem sido com injeção letal. Mas não se engane, porque até 1993 era enforcamento. Se a pessoa cometesse um delito nos Estados Unidos, em algum estado, com pena de morte, era enforcado. Hoje em dia, ou é a injeção letal, ou muitas vezes o fuzilamento. Como aconteceu o caso do brasileiro, se eu não me engano, Rodrigo, na Indonésia? Rodrigo estava com a cocaína numa prancha, né? Foi na Indonésia? Se eu não me engano, foi na Indonésia. Pois bem, são 7 atiradores de elite com fuzil na mão, só 3 têm munição. E para isso, o atirador tem um acompanhamento psicológico antes e depois da execução. O preso, quando vai para o corredor da morte, pode ter o direito de escolher se vai ter os olhos vendados ou não. Dos 7 que vão atirar para cima da vítima, ou da vítima não, do autor de algum delito que corresponde à pena de morte, nenhum vai saber quem é que matou, porque dos 7 fuzis, só 3 têm munição, portanto só 3 vão matar. E o que fica de explicação? No passado, antigamente, o corredor da morte tinha público. Hoje em dia não, mas pode ter certeza, em Singapura, onde também essa prática é muito forte, eles até chegam a abandonar corpos no meio das estradas, de pessoas que foram mortas porque descumpriram alguma ordem do governo. E eu não estou dizendo tudo isso aqui não para brigar pela pena de morte, que eu sou contra, eu sou a favor da prisão perpétua. O que eu acho é que tem que ter uma organização nesse país para que as pessoas, quando forem cumprir os seus delitos, os crimes que elas imaginaram um dia cometer, elas saibam que vai ter punição. Elas saibam que vai ter punição. Esses países de ditadura que fazem essa bobagem, por exemplo, prisão perpétua para quem fala mal do governo da Coreia do Norte. Claro que é um absurdo, mas é a forma que eles encontram para que não vire bagunça. Claro que estamos longe, graças a Deus, de ser um país de ditadura, mas o que precisa é um país com uma legislação que mostre, são 30 anos de prisão que tem no máximo no Brasil, ninguém fica, mas se cumprir, se fizer algum crime, se sequestrar, se abusar de criança, se abusar de mulher, se matar alguém, se sequestrar alguém, 30 anos preso e sem chororô, sem conversa.